Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 29 de julho. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. A parte de baixo aqui desse vídeo você tem um botão inscreva-se, é só você clicar nesse botão e depois deixar o sino das notificações devidamente ativado para sempre ser lembrado quando tiver um novo conteúdo no canal, como uma análise especial, essa análise de fechamento, o radar do mercado, que é uma live, e o radar da semana, que ocorre aí todo domingo. Toda uma programação aqui vasta de análise para você e também com conteúdo de aprendizado, que tem muito conteúdo de aprendizado existente no canal que você pode explorar aí gratuitamente. Na análise de hoje eu vou falar aqui sobre Ibovespa, mini índice mini dólar, na sequência PTR4, Vale 3, CSAN3, Embry 3, Sambi 11, Sim H3, GGBR4, Move 3, PK 3 e Amar 3. Começando a falar do Ibovespa, mas antes de dar o pontapé inicial, vou rodar aqui a vinheta e você já aproveita nesse momento para deixar seu like, seu joinha, eu agradeço demais sua valiosa audiência. Começando aqui pelo Ibovespa, pregão de hoje, queda de 0,48%. O que aconteceu? Retorno para baixo da média. Retorno para bagunça, para essa bagunça aqui, ó. Essa região aqui de oscilação do preço que está engasgado aqui nessa região. O ideal é que ficasse acima desse topo, fechasse acima desse topo e o melhor ainda, superasse essa máxima. Por quê? Porque se a gente tem aqui a formação de um fundo duplo ou de um pivô de alta, a superação da máxima desse candle é uma confirmação extra desse pivô, dessa sinalização positiva, que aumentaria a probabilidade de subida, mantendo o viés mais positivo. O viés ainda é de alta? É. Só que quando você volta para baixo, primeiro você não consegue vir fechar aqui acima, e já volta para baixo ali, vem para cima da resistência e já volta para baixo da resistência, é um sinal de que não está tão forte assim. Mas enquanto não anular completamente esse sinal, que é voltar para baixo da mínima do candle, que gerou o pivô de alta, que gerou a formação e essa superação dessa máxima, que gerou a superação da máxima da semana passada, enquanto não retornar para baixo desse patamar, ainda fica com um viés mais positivo, ou seja, vindo aqui tendo mínimas ascendentes, só que esse pregão já teve máxima descendente. E ainda voltando para baixo da média, que reduz um pouco essa expectativa positiva. Volta a ter essa expectativa maior na superação da máxima deste candle aqui, que é o candle de 126.712, que confirma um pouco mais a tendência de alta de curto prazo. Indo agora para o mini índice, gráfico de 60 minutos, olha só o que aconteceu com o mini índice. Ele veio que ontem rompeu essa máxima, fez ali o pivôzinho de alta, mas terminou fechando abaixo da média. Enquanto o Ibov tinha conseguido fechar acima da média, aqui não, fechou abaixo da média e hoje voltou de novo para tentar fechar acima e está voltando para baixo. Então é um sinal negativo, é um sinal de fraqueza para tendência de alta aqui. Se eu falo, tendência de alta, mas não está subindo, não, porque tendência de alta que não consegue gerar um sinal relevante nessa tendência de alta, mas tecnicamente é uma tendência de alta. E esse fechamento aqui para baixo da média, novamente respeitando a média, é algo negativo. E é que ainda perdeu a mínima desse candle que fez essa. Enquanto o Ibovespa não fez isso, o mini índice já fez isso. Então é algo mais negativo que aconteceu aqui no mini índice que pode refletir aí no Ibovespa. E ainda olhando para cá, ó, o que está acontecendo na última hora de pregão depois que o Ibovespa já fechou? Está caindo aí 0,18%, gerando topo descendente. Para o próximo pregão, olhando para a operação de day trade, topo descendente, abriu caindo aqui a favor desse topo descendente. Então no gráfico de 10 ou de 5 minutos, se gerar topo descendente ou pivô de baixo, foco em venda de day trade no mini índice para buscar as operações de day trade. E o outro ponto para compra, para focar em compra, é abrir subindo e passar a proporcionar fundo ascendente ou pivô de alta para cima, já de uma região em torno de 126 mil pontos. 126, 125, 955 a 126 mil pontos. É a região que, se passar a proporcionar sinalizações de alta acima dessa região no gráfico de 10 ou de 5 minutos, fica mais interessante para buscar operações de compra de day trade. Você já abre subindo, no gráfico de 10 minutos abre subindo e já vem para cima aqui da região em torno de 126 mil pontos, passa a gerar fundo ascendente ou pivô de alta, mas o foco maior é compra de day trade. Seguindo agora para falar aqui primeiramente do dólar, e
Vendo o dólar aqui, queda de 0,9% nesse momento, está em cima do suporte, bateu no suporte aqui, iniciando um processo de recuperação, porque está deixando uma sombra inferior, um candle com a formação semelhante de um martelo. O que isso significa? Traduzindo isso aqui, é a superação da máxima deste pregão, aumenta-se a chance de se ter um movimento para cima e apoia mais operações na ponta compradora de day trade. Qual a máxima de hoje? 5,092, que seria o martelo quando acontece e em nível de suporte. Se for se for em tendência de alta, melhor ainda, mas aqui está dentro da tendência de baixa, tecnicamente falando. Superou essa máxima, que reduz a importância do martelo, mas superou essa máxima é um sinal de reversão de um movimento de baixa para um movimento de subida. G60, olhando para o gráfico de 60 minutos, está dentro ainda de uma tendência de baixa. Caiu bastante, está dando um processo de correção. O que pode acontecer? Abre subindo, bate ali na média, nem supera a máxima pregão anterior e gera um topo descendente. Se gerar um topo descendente aqui no próximo, ou abre caindo, ou abre subindo e depois gera o topo descendente perdendo a mínima ali da primeira hora de pregão, se aproximou da média ou dessa máxima que gerou topo descendente, foca em venda de day trade, topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Abriu subindo e superou esse patamar de 0,92, passou a proporção, vou jogar no gráfico de 10 minutos para ficar claro. Abriu subindo aqui, ó, dois topos. Abriu subindo e passou a proporcionar fundo ascendente ou pivô de alta já acima dessa região, pelo menos ali de um patamar de 5,086,5. Compra de day trade no dólar. Abriu caindo, passou a proporcionar topo descendente no gráfico, ou abriu subindo e depois já gerou final da tendência de alta aqui do G10, ó, abre subindo, só que aí chega aqui nesses níveis, perde força e faz isso aqui. Passou a gerar topo descendente ou pivô de baixo para baixo da média móvel exponencial 3 períodos, foco em venda de day trade no gráfico no dólar. Vamos lá para as ações. A PTR4 no pregão de hoje apresentou alta de 0,36%. Segue ali em cima do nível de resistência na faixa ali dos 27,90 até um patamar de 28,05, ponto um pouquinho mais alto na faixa de 28,20. Então essa é a zona de resistência atual. Quem está comprado segue aí para manter a posição comprada. Se quiser trabalhar com algum stop de proteção de lucro ou algum stop assim que seja a formação de um topo em cima de um nível de resistência, é aqui através o stop abaixo da mínima do pregão de hoje em 27,49, ou se ocorrer um fechamento para baixo da média e gerar nova mínima no pregão seguinte. Duas formas aí de posicionar um stop para quem está comprado no swing trade em PETR4. Para quem está de fora, que é o meu caso, ficar de olho aí para buscar operações de compra nos próximos pregões. O ideal é que se fizesse algo assim. Mais interessante seria isso. A outra forma, olhar aqui para um gráfico de 60 minutos, está lateralizando em cima dessa resistência. Girou aqui, fez algo para cima, fica mais para buscar a operação também de compra de day trade, de swing trade em cima do papel. Legal que está fazendo a Petro aqui, tem mais um pregão para encerrar a semana, é que ela está fazendo um belo sinal de fundo ascendente no gráfico semanal. Então isso é um ponto positivo que vai aumentar a chance de abrir posição de compra de swing trade na Petro. Vale 3 está numa beleza, né? A Vale 3 é um candle forte de alta, supera essa resistência, cai forte e supera de novo. Acho que não estou conseguindo encontrar um ponto de entrada na Vale 3 na questão de encaixar com a minha metodologia, não que ela não vá subir. Aí gera outro candle forte de alta, não supera a máxima e já volta para baixo, perde essa mínima, tá? Espetáculo aqui a movimentação do preço do papel. Mas de maneira geral vai subindo aos poucos. O que me leva a abrir uma compra de swing trade na Vale 3 é isso aqui, ó. É uma lateralização do preço seguida de pivô de alta. Dalton, se superar amanhã essas máximas aqui, eu fico de fora ainda. Não vejo entrada. Ou a outra forma, vem aqui e faz isso aqui, ó. Gera ali uma sequência de máximas descendentes, depois supera essa máxima, também abriria compra de swing trade no ativo. Então ficar atento aí na Vale 3, mas nesse momento de fora de uma operação de swing trade no papel, apesar da sua tendência de alta de curto prazo. Depois aqui da Vale, vou falar das ações que foram recomendações de compra no dia de hoje. Primeiro ativo aí foi a Cosan, uma compra recomendada na superação da máxima desse candle, que foi executada depois que abriu acima do preço de entrada, recuou, bateu no ponto que era o range ali de entrada e terminou fechando o pregão aqui mais para baixo, com queda de 1,38%. Olhando aqui colocando aqui na tela para vocês, lembrando que essa entrada é uma entrada aí a favor de tendência, é uma correção um pouquinho mais lateral em duas etapas, que a expectativa é ter algo para cima, só que começou mais fraco. E colocando na tela,
Entrada ali por volta dos R$ 26,83. Stop da operação na faixa dos R$ 26,04. Objetivo em 28,41. 2,94% de risco, 17% de capital total nesta operação. Outro ativo, Embraer. Recomendação de compra de Embraer. Está dentro aqui de um movimento subido, veio aqui para baixo, gerou ali só um pequeno rompimento, fica aqui lateralizando e agora rompeu tudo isso aqui para cima. Recomendação de compra, tentando pegar justamente algo aqui para cima, até pelo gráfico, olhando para o gráfico semanal. Movimento de subida no gráfico semanal. Então pegando aqui o controle aqui das operações, que já está aqui na tela, né? Se eu coloquei aqui, deixa eu tirar da tela isso aqui, que terminou ficando, que eu falei do gráfico semanal, ó, o objetivo é isso aqui, ó. Igual a Petro está gerando lá um fundo ascendente, aqui a Embraer também está gerando, superação da máxima lá do candle anterior. Então, tem um viés positivo aqui pelo gráfico semanal, vamos ver se ela consegue confirmar esse viés aqui mais para cima também pelo gráfico diário, romper essa próxima zona de resistência que tem aqui 19,70 a 19,92. Dados da entrada por volta do 19,40, 18,58 ponto de stop da operação, R$ 21,04 é o objetivo dessa operação, 4,23% é o tamanho do stop, é o risco dessa operação, e o quanto alocar nesse papel, 12%, visto que a volatilidade é maior do que a Embraer, enfim, a gente pondera aí pela volatilidade o quanto alocar em cada papel, para ter uma gestão de risco de não arriscar mais do que, se der errado, não perder mais que 0,5% do capital em uma única operação. O próximo ativo, Sambi11, terminou o dia aqui apontando para baixo, queda de 1,44%, ação com dificuldade. Tem aqui, poder até falar assim, está em tendência de alta, mas tendência de alta dentro de um único movimento de queda tem uma relevância menor. O que me levaria de repente a comprar esse papel? Lateralizou mais tempo aqui, rompeu para cima, beleza, dá para abrir a operação de compra, mas nesse momento ainda não vejo após o pregão de hoje um ponto, eu vou comprar a ação aqui porque está com cara que vai realmente subir, não consigo ver isso de cara pelo gráfico diário. Eu vejo um movimento muito forte para baixo, vou colocar até no gráfico de 2 dias, ver se melhora um pouco, que é isso, um movimento muito forte para baixo, e depois tentando subir sem conseguir ainda ganhar força. Já vai gastando-se um tempo semelhante, algo parecido com o que gastou aqui, e não está conseguindo ganhar força. Então, de maneira geral, ainda precisa ter algo mais relevante aqui para abrir uma compra que seria mais na próxima semana em Sambi11. E para quem está comprado de alguma forma, dá para trabalhar com stop abaixo da mínima de ontem em R$ 40,24, que seria isso aqui, ó. Eu vou jogar no G60, vai ficar até um pouco mais claro. É isso aqui, ó. Vem aqui embaixo, volta. Enquanto estiver aqui entre essa máxima e mínima, não tem muito o que fazer. E aí que se perder essa mínima, aí sim reforça um pouco mais a chance de queda. O próximo ativo, Sim H3, belo fechamento, alta aí de 4,78%, pivôzinho de alta, alinhado para cima. Para quem entrou comprando pivô de alta, aqui seria uma possibilidade de entrada com stop aqui ou com stop aqui. Tentando pegar movimento aí de subida com base numa operação de pivô de alta, de rompimento. E aí essa operação aí de rompimento eu somente colocaria a relação risco-retorno, por exemplo, de 1 para 1,5, porque já tem um movimento longo de subida no gráfico semanal, então é interessante não exigir tanto para cima em termos de objetivo nessa operação. Então, o primeiro ponto de stop em 66,12, segunda forma um pouco mais bem protegido na faixa de R$ 64,26. GGBR4 terminou o dia de hoje apresentando boa alta de 2,18%. Qual seria uma forma de entrada, visto que o papel está com viés de alta depois de ter rompido aqui com um belo movimento de subida desses dois topos? Só que pegando aqui dois topos e fundos anteriores, o que aconteceu no pregão seguinte? Falso rompimento, volta para baixo desse nível aqui, ó. Volta para baixo dessa região, volta até em vermelho aqui, ó. Essa região aqui, ó. Então voltou para baixo desse patamar e agora está tentando voltar para cima. Qual seria então a forma de entrada? Restabelecendo a tendência de alta de curto prazo, que é restabelecendo, gerando um pivô de alta. Primeiro pivô de alta aí após ter rompido esse topo aqui.
Então a entrada seria superação dos R$ 31,80, stop inicialmente ficaria na faixa dos R$ 30,68, tentando pegar uma continuidade de movimento de subida ali do gráfico semanal e logicamente a do gráfico diário em busca dos próximos níveis de resistência, como por exemplo R$ 33,00 e na faixa dos R$ 33,46. Acima disso tem R$ 34,12. São os três níveis mais significativos de resistência após esse primeiro imediato aqui, que seria a condição para gerar a compra, superação dos 31,80. Move 3, belíssimo fechamento, alta de 8,55%, depois de uma lateralização, que fazendo uma indefinição da tendência, ela rompe para cima. Se eu pegar aqui até a projeção de alta dessa lateralização, a projeção de alta fica na casa dos 23,37. Tá? Opa, vou comprar para chegar a ver se eu consigo pegar um movimento até a projeção. Então observe que é bem mais curto por tamanho do stop. Entrou comprando aqui agora, o stop aqui fica bem longo o stop e em termos de objetivo na projeção de alta fica mais curto. Qual a alternativa que teria? A alternativa seria aguardar algum processo de queda num gráfico intraday, como esse aqui é o gráfico 60 minutos, e dar preferência por uma compra pelo G60 com um stop abaixo da mínima desse fundo, tentando pegar a continuidade do movimento de subida, ou seja, um stop curto para tentar pegar ainda algo mais para cima. Qual outra forma? Depois dessa subida, também no gráfico diário, aí sim acontecer aquele recuo do preço e gerar um novo sinal de alta de fundo acima ali do topo anterior. Ou seja, de uma região ali que vai de 21,88 até um patamar de 21,67. Próxima ação, depois aqui de Move 3, PECAR 3. O interessante, só para mencionar aqui em relação ao Move 3, olhando no gráfico mensal, é esse rompimento de tudo. Aí por isso que ela ganhou mais aceleração. Rompeu dois topos anteriores no gráfico mensal, então um sinal mais significativo. Superou aqui os 21,75 e também superou aqui a outra máxima lá nos 22,45. Então, de maneira geral, temos o ativo fazendo nova máxima histórica aqui no pregão de hoje. Entrou comprando aqui, botou stop aqui, 1,5 para cima, o stop vai ficar um stop muito grande. Entrou comprando aqui, aí tem chance de trabalhar com a melhor relação risco-retorno, 1 para 2 ou 1 para 3. PECAR 3. Dia de forte queda. Na realidade, a PK3 já vem dentro da tendência de baixa, já há alguns pregões, que não traz a possibilidade de abrir compra de imediato de swing trade. E gerou uma pancada para baixo no pregão de hoje, 7,4%. Nossa, Dal, tá bom para comprar, tá barato. Tecnicamente falando, tem uma tendência de baixa tanto no gráfico diário quanto no gráfico semanal. Então, não tem um sinal para entrar comprando. Qual o próximo suporte PECAR 3? Eu dou um zoom menos aqui, ó, e eu vou observar suporte nessa região de fundo. Qual o suporte então mais próximo? 30,74 a 30,23. Está esticado para baixo? A gente olha aqui a questão do afastamento do preço para média. Sim, está esticado para baixo, está distante o preço para média. Está 3 vezes a volatilidade média dos últimos 10 pregões, então está distante. Dentro do que está acontecendo, eu já entraria comprando de cara ou nessa superação de máxima? Não. Por quê? Porque o stop vai ficar grande e mais próximo da média. O ideal é que essa queda continue, entrando na região de suporte dos 30,74 a 30,23, gerando um candle menor, um candle pequeno, menor do que a média, e superando a máxima do que no anterior para buscar alguma compra contra a tendência, para um perfil mais arrojado de investidor. Para entrar comprando com a nova expectativa de poder retomar a tendência de alta, seria um pouco mais para cima ali da região dos R$ 34,80 e melhor ainda acima dos R$ 35. Então, acima ali dos R$ 34,80 e melhor ainda acima dos R$ 35. Desafio em termos de resistência numa possível subida em R$ 33,93, que é aqui no gap de baixo do pregão de hoje. Então, lembrando, tendência de baixa no gráfico diário e no gráfico semanal em PECAR 3. AMAR 3 está dentro também de uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Então, não gera, fechou o pregão de hoje com queda de 2,07%, não gera entrada por enquanto. O que pode gerar uma entrada? Primeiro ponto é, ou faz um fechamento forte ali para cima da média para arriscar, ou seja, bate no suporte, fecha abaixo do suporte e vai lá e gera um sinal forte para cima, aumentando a chance de retomar a tendência. Como é que ela retoma a tendência? Se ela começar a subir forte no próximo pregão e na sequência ou nos próximos pregões e romper essa máxima, que ela vai gerar um fundo duplo, um W, que aí reverte a tendência e aumenta a chance de subida do preço desse ativo.
que é o rompimento dos R$ 8,57. Então isso seria o sinal mais significativo para abrir, por exemplo, uma compra de swing trade nessa ação. Enquanto isso não acontecer, como está em tendência de baixa, aguardando aí para uma entrada. E para quem está tentando olhar uma compra em Amar 3 após essa correção semanal, se tiver essa e mais uma semana ali descendente, vai ficar mais interessante ainda, ou seja, testando até a média, mais interessante ainda para entrar comprando esse papel pelo gráfico semanal, que seria para position trade, ficar posicionado de 3 a 10 semanas após quebrar a sequência de máximas descendentes. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento. Um grande abraço e até o próximo pregão.